vida. Isto é bom. Eu já estava me dizendo que já faz alguns anos, né, que está aqui com os irmãos. Isto é bom, isto é agradável, isto é louvável. Louvar a Deus pela vida da minha querida esposa, missionária, que sempre me acompanha de boa vontade, de bom grado, junto ali com a minha Estela. Nós temos mais dois, os irmãos sabem. Esses estão fazendo a obra de Deus em outro lugar. É um de 7, 6 e 5 anos. Meus queridos, eu quero dizer que para mim é uma alegria ver a simplicidade dos irmãos. Eu estava me aproximando daqui, vendo e me lembrando de alguns momentos que o Senhor me proporcionou. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na beira do rio Grajaú, uma região distante daqui um pouco, e lá era na beira do rio, só que lá não tinha microfone, era bem na beirinha mesmo do rio, né? Não tinha energia, e tinha muita muriçoca. Essa noite foi a noite que eu mais engoli muriçoca. E aí eu perguntei para o Manuel, tem muriçoca lá? Mas não é porque eu tenho medo de muriçoca, era para mim já vir preparado, né? Aí nesse dia eu me engasguei e tudo, mas... E aqui eu estranhei não ter muriçoca, né? Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos na casa de Deus. Amém? Nós estamos na casa de Deus. O cabo assiste o culto todo na hora da palavra ele corre, né? É assim mesmo. Jesus vai alcançar, né? A palavra é um momento muito sério. Os irmãos podem observar que ou você se debruça a ela, ou você não resiste a ela. Eu costumo dizer que as forças das trevas elas não resistem à palavra de Deus. O inferno ele não resiste à palavra de Deus. Ele treme com a palavra de Deus, né? Quando o inimigo percebe que a vida está prestes a ser salva, ele corre. Isso é comum, né, no nosso ministério. Quem encontrou, diga amém. 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 Marcos 16, 15. Vamos lá. 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Podeis acompanhar a palavra de Deus, de Bíblia aí aberta ou fechada. Meus amados, nós sabemos que este evangelho que chegou para nós, ele chegou de tal modo que trouxe para nós a transformação. O evangelho de Jesus, ele foi como uma cura que veio para a humanidade. Se hoje estamos aqui é porque fomos alcançados pelo poder do evangelho. É claro que para se pregar o evangelho tem que se narrar uma história desde a criação, desde a formação do homem, a queda do homem, a restauração do homem, e como Deus devolve o homem
a sua dignidade, como Deus devolve o homem a sua esperança, como Deus devolve o homem a sua alegria. Então não é simplesmente chegar e narrar uma história sem primeiro mostrar o trajeto dessa história, como Deus fez para que chegássemos aqui, certo? Então, diante de toda essa construção, de toda essa mudança de caráter, Deus teve um propósito fundamental. Propósito fundamental por quê? Porque nós, seres humanos, não temos capacidade alguma de mudar o caráter, a conduta de ninguém, seja do drogado, seja do bêbado, seja de uma prostituta, seja de um homem que vive de forma natural. Ninguém tem esta capacidade de mudar a vida do homem. Fato é que nós, às vezes encontramos barreiras, encontramos dilemas, encontramos dificuldade com o pecador, porque não sabemos transmitir a mensagem de Deus como ela é, na sua essência, na sua plenitude. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela não tem arrodeio, a palavra de Deus, ela não tem meio termo, ela nos alcança de forma plena. A palavra de Deus, ela está embasada numa plenitude, numa perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quando olhamos para esta palavra, não encontramos nela falha, não encontramos nela defeito, não encontramos nela problema algum que venha nos limitar. Pode alguém colocar em xeque no momento da sua salvação a vida de alguém, não é? Para dizer assim, ó, para ser crente como fulano eu não vou ser, não é? Para ser crente e ser como ciclano eu também não vou ser. Então, quando se coloca a palavra de Deus em questão, o homem não tem para onde ir, porque ela é plena, porque o exemplo maior dela é Jesus, que é o centro da mensagem, é o centro de tudo. Jesus nos alcançou pela sua excelência, Jesus te alcançou pela sua excelência, e quando você lembra do que você foi, do que você era, você reflete no espelho de alguém. Você diz assim, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, e por eu ter aceito a Cristo como meu Salvador, é que hoje eu sou essa criatura transformada no poder de Deus, é que hoje eu sou essa criatura mudada pelo poder de Deus. Por quê? Porque eu olhei para Jesus, e quem é Jesus? É um ser sem defeito, é alguém que não tem defeito, é alguém que é perfeito, e é alguém que nós estamos espelhados a Ele, é Jesus de Nazaré. Aleluia. Portanto, meus irmãos, eu quero pregar esta noite para você sobre 4 bases que o Evangelho se fundamenta, ou 4 pilares que o Evangelho se fundamenta. Diga comigo, 4 pilares que o Evangelho se fundamenta. Certo. O Evangelho, ele está fundamentado. Quando eu digo fundamento, eu estou falando de alicerce. Vocês construíram este ambiente aqui, mas para nós chegarmos aqui, pisarmos aqui nessas tábuas, para nós estarmos aqui aparentemente seguros debaixo desse teto, alguém se preocupou, irmão Ribamar, com fundamento, né? Com fundamento, com a estrutura. E o Evangelho é exatamente isto, meus irmãos. O Evangelho é exatamente isto, é a base, é a solidez. Só que esta base, ela se fundamenta em pilares. E estes pilares é que nós precisamos entender. Esses pilares são pilares que nós necessitamos entender. Primeiro, o Evangelho se fundamenta na certeza que Cristo, Ele salva. Glória a Deus.
O evangelho, ele se fundamenta na convicção, na certeza de que Jesus salva. Você sabe o que é a dimensão disso? Você sabe o que é ter certeza de que Jesus salva? Se este é um pilar do evangelho, e eu creio piamente neste pilar, que Jesus salva, logo eu tenho a certeza de que em nenhum outro há salvação. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O bom aqui é que pregador alto não pode pular muito, né? Nem racha a cabeça. Aí eu estou olhando toda hora, não posso dar uns pulos aqui. Eu não sou de pular não. Prego desse jeito mesmo, tá? Jesus salva. Se ele salva, ele é o caminho. Se ele é o caminho, eu preciso saber aonde que ele se revelou como caminho. Diz a Bíblia, João 14, que Jesus estava com seus discípulos e alguém chega para ele. Jesus tem uma preocupação tremenda com seus discípulos. Ele diz assim, olha, João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração. Verbo turbar. Jesus estava dizendo para eles não preocuparem o coração, não afligirem o coração, dizendo para os discípulos, para aqueles que seguiam ele. O que Jesus estava dizendo para eles? Olha, não se turbe o vosso coração, não preocupe o vosso coração, acreditem em Deus, mas também acreditem em mim. Ou seja, ele mostra Deus como Pai e se revela como Deus Filho, dizendo, creia em Deus e acreditem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito para vocês que eu vou preparar-vos lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas olha, Jesus está dizendo que lá na casa do Pai tem muitas moradas. E como é que ele vai preparar lugar? Por que ele diz que tem muitas moradas lá no céu? E ele diz assim, e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, como de fato ele foi, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas espera aí, ele não disse que na casa do Pai tinha muita morada? E o que foi que ele foi preparar lugar lá para quê? Se já tinha morada. E a gente costuma ouvir os pregadores pregar, né? Vamos parar para pensar um pouquinho? Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se lá não tivesse morada, eu não teria dito para vocês que vou preparar lugar para vocês. Mas foi preparar o quê? Não já tinha morada? Você sabe o que explica isso? Deixa eu fazer você entender. Lá em Santa Inês tem muitas casas de aluguel. Mas estão preparadas para você entrar lá? Não. Alguém precisa ir lá, arrumar esta casa. Se você for cadeirante, adaptar a casa, né? Se lá estiver faltando um bico de luz, precisa arrumar o bico de luz. Se lá precisa ajustar um banheiro, precisa preparar o banheiro. Então lá tem muitas moradas, mas não estão preparadas para morar. Jesus fez exatamente isso. Ele disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E eu vou preparar o lugar. Ou seja, eu preciso ir lá, ajustar uma moradia ao perfil do Niel. Eu preciso ir lá, ajustar uma moradia ao perfil do Ribamar. Eu preciso ir lá, ajustar uma moradia ao seu perfil, à sua forma de ser. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação de Deus não era só se revelar como caminho, mas adaptar a morada de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha personalidade. Entenda, meu querido, o que Deus estava dizendo, que morada no céu tem, mas ele precisava ajustar a forma que você é. Louvado seja o nome do Senhor, para que esta morada seja garantia para a tua salvação.
Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Louvado seja o Quando ele diz isso, os discípulos dizem assim: Senhor, nós sabemos que tu vai. Mas tem um detalhe, Senhor. Nós sabemos que tu vai. Saber que tu vai é uma coisa, porque é tu que vai. Só que nós não sabemos qual é o caminho. Nós sabemos que tu vai, mas nós não sabemos qual é o caminho. Esta que é a preocupação do nosso coração. Lembra que Jesus disse para eles não preocupar o coração? João 14. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. Aleluia. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vem ao Pai. Mas por que Jesus está dizendo vem? Se há pouco ele disse que vai para o Pai, por que ele diz ninguém vai ao Pai? Ele diz ninguém vem ao Pai, porque naquele momento ele não se revela como filho, mas ele se revela como Deus Pai. glória a Deus. Graças a Deus. E quando ele se revela como Deus Pai, ele está dizendo: as moradas que eu vou adaptar para vocês, que eu vou preparar para vocês, eu vou levar vocês como filho, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ali há a demonstração do que ele havia dito em capítulos anteriores e posteriores, que ele e o Pai é um. Glória a Deus. Discípulos entendem qual é o caminho. E aí Jesus não veio, meu querido, para mostrar o caminho. Jesus não veio para mostrar o caminho. Esse ofício é da religião, é da igreja adventista, é da Umbanda, é da igreja católica, é mostrar o caminho. Cada um diz: o caminho é por aqui. O testemunho de Jeová vem e diz: o caminho é esse. O adventista vem e diz: o caminho é esse. O outro vem e diz: o caminho é esse. E Jesus não veio mostrar caminho. Jesus veio e disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. A religião cuida de mostrar, de designar o caminho, e você vai para que mais se adapte ali ao encantamento aos teus ouvidos. Mas Jesus, alguém diz assim: por que você é assembleano? Porque lá eu encontrei Jesus. E ele me disse que ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por ele. Louvado seja o seu nome. Então, amado, o Evangelho se fundamenta primeiro na certeza de que Cristo salva. Quem aqui foi alcançado pela salvação de Deus? Vocês estão vendo? Você foi salvo por Deus? Alcançado pela salvação de Deus? Olha que salvação é coisa preciosa. Glória a Deus. É coisa cara. Custou o sangue de Jesus. Depois que ele salva, tem outro fundamento que segura o Evangelho. Fundamenta o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos. São 4. Primeiro, ele salva. Segundo, Jesus cura. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele cura. Jesus, ele cura. Jesus, ele cura. Graças a Deus. Aleluia. A primeira cura que Deus executa e realiza no homem, sabe qual é? É a da alma. O camarada chega lá aos pés dele cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de rancor, de ódio no coração, e Jesus chama ele e diz assim: te curo agora. Glória a Jesus. Aleluia. A semelhança de Enéas, quando o homem de Deus chega para ele e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Primeira coisa que Jesus faz na vida do homem e da mulher é curá-lo. E esta cura, muitas das vezes, ela não é exterior, não é no corpo físico. Ela é uma cura chamada cura espiritual. Aleluia.
que muitas das vezes nós não reconhecemos que estamos doentes espiritualmente. Quando é que a gente está doente espiritualmente? Quem aqui já teve dengue? Levanta a mão. Quem já teve chikungunya? Não é chikungunya não, é chikungunya. Ninguém? Quem já teve coronavírus aqui? Rapaz, vocês foram tudo guardados do corona. Bem pouquinha gente. Ou estão com vergonha? Vocês acostumam, meu irmão. Tá? Eu não acredito. Podia ter vindo pra cá um bocadinho, né? Não tinha pego. Graças a Deus que Jesus guardou vocês. Mas quem já sentiu assim o corpo físico quebrado, aquela indisposição, aquela febre, aquela murrinha, vamos lá para o nosso linguagem, aquela murrinha no corpo, quem já sentiu? Jesus está vendo, levanta a mão. Quem não sentiu vai sentir, então levanta a mão. Certo? Já sentiu? Sabe o que é aquilo? É a doença do corpo. Só que quando a alma fica daquele jeito, você não sente no corpo. Porque o que é de corpo você sente no corpo. E o que é de alma você sente na alma. E para isso eu preciso explicar para você que nós somos corpo, alma e espírito. Não foi assim que aprendemos? Glória a Deus. Não foi assim? Nós somos corpo. Não foi não, jovens aí atrás? Não foi? Nós somos corpo, alma e espírito. Espera, se nós somos corpo, alma e espírito, a minha alma não sou eu, irmão Ribambá. O meu corpo, irmão Niel, não é eu. E o meu espírito não sou eu. Se eu sei, entendo pela tricotomia, que eu sou corpo, alma e espírito, a minha alma não é eu, é parte de mim. Certo? O meu espírito não sou eu, é parte de mim. E o meu corpo não sou eu, é parte de mim. Visto que eu só existo porque eu tenho corpo, eu tenho alma e eu tenho espírito. É por isso que ninguém vê alma zanzando por aí e nem espírito zanzando por aí. Quem vê está mentindo. Quem já viu história de alma? É presepada do cão, mas alma mesmo ninguém vê. Porque para a gente ver uma alma, ela precisa se materializar. Depende de uma matéria. E é por isso que na transformação, quando Cristo vier, esse corpo, a alma e espírito volta a Deus que o deu, porque alma e espírito é coisa inseparável, não se separa, certo? Você nunca vai ouvir um adventista pregando isso, porque ele prega diferente, só assembleando. Corpo e alma e espírito não se separa, é o homem interior. A Bíblia diz que isto volta a Deus que o deu. É por isso que para nós nos apresentarmos a Cristo, há necessidade desse corpo que se destrói no pó, porque é pó e volta ao pó. A Bíblia diz assim, que nós receberemos um novo corpo. Um novo corpo. Alguém diz, este corpo vai ressuscitar. Para que esse corpo vai ressuscitar? Nós receberemos um corpo glorioso, glorificado. Nós ganharemos um novo corpo. Para quê? Porque alma e espírito precisa de um corpo. Para que eu possa existir. Aí Jesus diz assim, eu vou preparar a morada, porque eu virei outra vez. E quando eu vier, eu vos levarei para mim mesmo. Para que onde estiver, estejais vós também. E quando a gente sente aquela murrinha no corpo físico, na alma é diferente. A gente não sente ela na alma. Sabe como é que ela vem? Deixa eu explicar para você. Você não sente vontade de vir para a igreja. Quando o seu espírito está doente, você às vezes até vem para a igreja, mas perde tempo conversando. Não se liga no culto, quando chega em casa diz assim, o culto ruim. O pregador que pregou ruim. Porque você queria era o movimento, era folgar as tábuas aqui da congregação. E não deu certo.
Por quê? Porque o teu espírito está apático, doente. Pastor, o senhor veio dizer aqui que eu estou doente? Não, eu estou trazendo uma palavra de Deus na sua racionalidade. Jesus está aqui esta noite para curar o teu espírito. Jesus está aqui esta noite para tirar as angústias do teu coração. Jesus está aqui esta noite para te dar vitamina. Louvado seja o nome do Senhor. Vitaminar com vitamina do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui esta noite para você voltar para a sua casa e suportar a luta, a dificuldade financeira, suportar as afrontas do diabo, suportar a luta de um filho desobediente dentro de casa, de um esposo que não te compreende, de uma esposa que não te compreende, de uma família que não te entende. Tu estás aqui esta noite para receber alimento de Deus e sair daqui dizendo: o Senhor me deu força e me deu alegria no meu rosto. O Senhor me deu vitória sobre as lutas e as provas que me vieram. Quantos crê, levante a sua mão, receba de Deus esta força e esta vitamina do céu. Aleluia! Glória a Deus! Eba canto e marracia darabás. Ei, canto e marras. Oh, glória! Jesus precisa curar nossa alma esta noite. Jesus precisa curar o nosso espírito esta noite. E se o nosso corpo estiver enfermo, Jesus cura também esta noite. Dê lugar ao Espírito de Deus. Depois, se ele salva o homem, cura o homem, a Bíblia diz que ele, terceiro pilar do Evangelho, base do Evangelho, ele batiza o homem com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui uma palhinha. Isso aqui é para o dirigente fazer. E eu creio que faz no ensino. Tem hora que a gente chama empolgado, os pregadores chamam empolgado as pessoas para frente e diz: fala em língua, vai dando glória, né? Se você for dando glória encarreado, sua língua tem uma hora que vai embolar, né? É lógico. Jesus, ele salva o homem, ele cura o homem e ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Não precisa de ninguém te ensinar a falar língua ou forçar você a receber o Espírito de Deus, porque isto é pilar do Evangelho de Jesus. Depois que você é salvo por Deus, é curado por Deus, você recebe o Espírito de Deus. O Espírito Santo, você recebe o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas eu estou crente há tanto tempo e nunca recebi. Fica na brecha, entendendo o projeto de Deus e crendo que Ele te batiza com o Espírito Santo. E pode ser até esta noite, de forma natural. De forma natural. Eu acho bonitas as experiências da família do meu sogro. Meu sogro, ele conta que ele sonhava falando em línguas e preocupava, né? Porque, será que eu já fui batizado? E sonhava, porque acontece de sermos batizados em sonho. E ele disse que foi na companhia de um pastor de saudosa memória, à beira de um açude, e ali começaram a falar dessa experiência, e de repente Deus confirmou ali o batismo de forma física, né? Por evidência física do falar em língua. A minha esposa está aqui, foi batizada em um culto doméstico, a roda da mesa em casa, começou a falar em língua. Então não precisa de uma festa de ano em ano, um pregador vir lá não sei da onde, da Baixa da Égua. A Baixa da Égua, irmão, é um lugar aí para a banda de Presidente Dutra, tá bom? Eu não estou xingando não, é um povoado que tem para lá. Depois vocês pesquisam aí onde fica a Baixa da Égua. Vamos dizer, a Baixa da Égua fica perto de Presidente Dutra, para aquela banda. Tem outra aqui pro lado do Tocantins também. Aí ele vem
Você espera um ano, agora eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Aí vem para frente, meu irmão, Jesus te curou, Jesus te salvou, primeiro te salva, te cura, agora Ele te batiza com o Espírito Santo. Sabe o que está escrito lá em Atos, capítulo 2, se não me engano, versículo 38 a seguir? A promessa diz a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Se você é chamado por Deus, você é participante da promessa do batismo com o Espírito Santo. A promessa é para nós, faz parte do pilar. Jesus pode nos batizar com o Espírito Santo ainda esta noite, ao raiar do dia, ao amanhecer do dia, à roda da mesa, numa reunião de oração, numa imposição de mãos. Deus pode fazer isto conosco. E depois que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, Ele faz o quê? O último pilar do Evangelho. Jesus, Ele breve voltará. Diga comigo, breve voltará. Esta é a maior certeza que temos. Esta é a maior alegria que temos. Esta é a maior felicidade que temos. Esta é a maior esperança que temos. Não adiantaríamos estar neste mundo, estarmos nesta terra, estarmos aqui sem esperança da glória, sem esperança do céu, sem esperança da eternidade. A Bíblia diz que Ele breve voltará. Os discípulos um dia estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, e o seu coração começa a entristecer. Quem sabe eles diziam em seus pensamentos: o nosso mestre está indo embora, nós nunca mais o veremos. O Senhor envia anjos para consolar o coração dos discípulos, dizendo: varões galileus, o que é que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês verão descer. Você quer ver Cristo descer na sua vinda gloriosa? Continue esperando nele, continue confiando nele, continue acreditando nele, continue esperando nele, continue, porque ele virá. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá nos tirar deste mundo de horror. Meus queridos, o mundo, não vamos longe, o nosso Brasil está aí, os grandes empresários conturbados, preocupados, como será as questões de estabilidade do país, mas a igreja está aqui. Se o mundo desandar, o nosso Jesus é o nosso favor, Ele não nos desampara. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente preocupada com auxílio, com aposento. É bom nós termos este dinheirinho todo mês, mas se tudo nos faltar, diz a Bíblia que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia nós nos alegraremos no Senhor, nós exultaremos do Deus da nossa salvação, que cuida do seu povo. Quem cuida de nós é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos estar confiantes em Deus. Uma água. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu já evidenciei alguns milagres de Deus. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, a tua palavra é a verdade.
Muitos pregadores, às vezes acham que eles conseguem realizar alguma obra e nós não conseguimos realizar obra alguma. Tudo é pela boa vontade de Deus. Eu quero perguntar, tem alguma pessoa aqui esta noite que quer entregar sua vida a Jesus ou reconciliar com o Senhor? Tem alguma pessoa? Todos são crentes, irmão. Se tiver pessoas não evangélicas, eu quero te dizer que Jesus é o caminho. E Ele se apresenta como o caminho. Nós não estamos lhe apresentando uma religião. A salvação de Deus ela é algo tão precioso que nós não precisamos que Deus prove nada para nós. É nós que carecemos da salvação. A Bíblia diz assim, se você deres ouvidos à voz de Deus e crer, você será salvo. Um convite, ele nunca pode ser para te constranger, para te deixar desconfiado, para te deixar desconfortável. É chato quando um pregador fica, vem, a sepultura está aberta, vem agora. Não, não é essa mensagem que eu trago para você esta noite. Eu te trago uma mensagem de um prato delicioso, gostoso de se degustar. A salvação de Deus. Você come, se você quiser. Você aceita, se você quiser. Haverá um dia em que Deus irá requerer de nós, cada um de nós, a nossa vida. Porque nós não somos dono da nossa vida. Quer um exemplo? Será que algum de nós, alguma vez na vida, já nos acordamos? Né? Ah, mas eu acordo 3 horas. Não, eu quero saber se você mesmo já se acordou. Você sair do seu corpo e lá no seu dedo e dizer, ei fulano, acorda, acorda. Né? Alguém já fez isso? Alguém já conseguiu fazer isso? Não. Quando você acorda é porque alguém te acorda. É porque Deus desperta o teu sono. Você abre os olhos, porque se ele não fizer isso, você passa direto. Aí o povo enterra, né? Aí para aí vai. Você não auto se acorda. O que é isso? É Deus te dando oportunidade de vida. Quem já ouviu assim? Rapaz, fulano estava bonzinho, estava no culto ontem, rapaz, e não está lá? Uns dizem assim, amanheceu morto, mas essa não é a expressão correta, porque ninguém amanhece morto. O dia amanheceu e o indivíduo está morto. Por quê? Porque a nossa vida, ela é como um sopro. Então o homem, ele nega Jesus a primeira, nega a segunda. Não, você quer aceitar Jesus? Alguém ignora esse termo. Sim, a Bíblia diz assim, olha, todos quanto receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É a Bíblia, João 1. Se você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Se você não recebe, você não pode. Eu não posso dizer à luz da Bíblia que você é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Uma coisa é o seguinte, irmão Niel, o senhor tem os seus filhos, certo? O senhor tem os seus filhos, eles são seus filhos. Você olha para ele com olhar de pai. Os meus filhos não são os teus filhos. O olhar que tu tem para os meus filhos são criaturas, são seres humanos, mas não é o olhar de pai. E assim é Deus. A Bíblia diz que ele deu seu filho para morrer por nós. E se nós recebermos o filho, porque foi ele que se fez filho, nós temos que entender isto. Por mais que os três são um, não é? São distintos em pessoa, mas são iguais em poder, glória. Os três testificam num. Portanto, pai é filho é pai, espírito é pai, filho é espírito. Os três são um. Então Deus é um só. Seja ele na personificação do Filho, na personificação do Espírito, na personificação do Pai. Ele é um só, ele é Deus. Quando ele diz, deu seu Filho, ele está dizendo, ele se entregou por nós. Deus se entregou por nós. Agora, quando eu não recebo ele como Senhor da minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de me tornar filho dele. Eu sou criatura dele. O tratar de Deus comigo é diferente. Ah, mas que eu não preciso ser crente para me se abençoar. Sim, o sol ele cai sobre o justo e sobre o injusto, certo?
mas filho tem tratamento diferenciado. Jesus te convida para ser filho. Esta é a palavra de Deus. Se você desejar aceitar Cristo como Salvador, para se tornar filho de Deus, o convite está de pé. Eu quero convidar as pessoas que estão enfermas a colocarem a mão no coração, não necessariamente na enfermidade. Se a enfermidade for visível ou palpável, cabeça, algum lugar que você mesmo possa colocar a mão, coloque. Não dando condição, você coloca a mão no coração. Tá bom? Tá bom? E nós vamos orar por vocês para que Deus faça o milagre de cura esta noite, porque Ele cura por excelência. Tá bom, meus irmãos? Dinha, me ajuda aqui, por favor. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No ano que vem, eu faço 10 anos de ministério pastoral. Eu prego desde os meus 12 anos de idade. Já pastoreei campos e hoje, pela bondade de Deus, estou em Pindaré por ordem e determinação de Deus. Nem eu entendo. Sempre Deus me usou desta forma, para pregar a você com entendimento. Meu maior desejo é que você saia daqui dizendo: pastor, eu entendi a mensagem de Deus. Porque se eu viesse aqui, pregasse muita gritaria, você sairia daqui com seus ouvidos tinindo, eu com a minha garganta rasgada e nenhum proveito. Mas Deus sempre nos usou desta forma. Se você crê, escute bem, se você crê, você vai sair daqui abençoado. Se você crê, você vai sair daqui renovado. Se você crê, você vai sair daqui transformado. Você está com a mão no coração ou na enfermidade? Diga para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir com uma saúde perfeita. Eu preciso deste corpo ainda para fazer a tua obra, para ir para a tua casa. Jesus, me cura desta enfermidade. Jesus, vai aonde os médicos não podem ir. Diga: Senhor, eu não preciso de médico nesse momento. Eu preciso somente de Ti. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes o que eu preciso. Algumas pessoas começarão a sentir algo diferente aqui esta noite. Algumas pessoas começarão a sentir o mover de Deus esta noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. E este louvor, na ministração desse louvor, Jesus vai visitar a tua casa agora. Jesus operou grandes maravilhas. Onde Ele passava, milagres aconteciam. Ordenava e o mal ia embora. Não marcava nem dia nem hora. A missão dele aqui na terra era fazer o bem. O lepra deu vista ao cego, testou andar, aleluia. Fez os surdos ouvir, também fez o mundo falar. Expulsava todos os demônios, também fez morto ressuscitar. Meu Jesus não mudou e hoje pode operar aqui. Eu vou ver grandes milagres acontecerem. O mundo falar, o surdo ouvir e o cego ver, o paralítico
poderoso, ninguém impede. Revelação de cantar a batalha. Jesus está operando de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa esse corpo agora. Deixa esse corpo agora. A tua igreja precisa de um corpo saudável. De um corpo saudável. Em nome de Jesus. Receba a cura de Deus. Aleluia. E faz renascer. Aleluia. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Oh glória. Oh glória. Ele não mudou, ele não mudou. Glória. Aleluia. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Toda vista o cego fez de andar. Fez os surdos ouvir, também fez o mundo falar. Expulsava todos os demônios, também fez morto ressuscitar. Meu Jesus não mudou e hoje pode operar aqui. Eu quero ver grandes milagres acontecerem. O mundo falar, o surdo ouvir e o cego ver. O paralítico sai correndo para provar que tu és tremendo, Deus poderoso. Ninguém impede quando queres agir. Podes curar qualquer doença e mandar embora a depressão, a tuberculose, ai dos problemas de coração. E se alguém morrer, tu és a vida e faz reviver pelo seu poder. Cura o câncer da alma e faz renascer. Arranca esta enfermidade agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. O surdo ouve e o cego vê. O paralítico sai correndo para provar que tu és tremendo, Deus poderoso. Ninguém impede quando queres agir. Tu podes curar qualquer doença e mandar embora a depressão, a tuberculose, ai dos problemas de coração. E se alguém morrer, tu és a vida e faz reviver pelo seu poder. Cura o câncer da alma e faz renascer. Cura o câncer da alma do homem e faz renascer. Em nome de Jesus, Cura o câncer da alma do homem e faz renascer. Senhor, está firmado todo poder. Por isso eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Niel, muito obrigado. O Senhor abençoe. Os irmãos continuem crendo que Deus é fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nosso Deus é bom e maravilhoso. Irmãos, graças a Deus, que culto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso e cuida de nós. Irmãos, às vezes eu fico muito pressionado com algumas coisas, porque eu vim de lá, e eu sei que a maioria dos irmãos vieram porque nós não nascemos num lar cristão. Mas eu vim daquele pula-pula, eu vim de carnaval, porque eu sou músico. E eu me lembro que quando eu estava lá, não tinha hora, irmão. Varava o outro dia, e aí eu amanhecia e no outro dia eu estava legal. Eu me impressiono que quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e aí nós vemos para a casa de Deus, parece que o corpo tem um relógio que fica meio preguiçoso.
Não era para ser assim, né? Era para nós estarmos cheios do Espírito Santo até a tampa, glorificando a Deus. Mas foi acostumado em nosso cérebro essa questão de tempo, essa questão de certo. Temos que fazer tudo com ordem e decência. Mas não devemos lembrar uma coisa. E quando nós estávamos no mundo pulando carnaval, rumo a meu boi, no terecô, seja lá o que for, passando o dia, nós estávamos fazendo a vontade do diabo. Mas agora não, nós estamos cobertos com o sangue de Jesus e fazendo a vontade de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei muito feliz com esta noite que tivemos aqui. Quero agradecer de todo o meu coração ao pastor Jonilson, a sua esposa, a missionária Dinha, graças a Deus. O irmão Wellington, que veio a primeira vez, cantou Wellington. Os demais irmãos já são de casa, são acostumados, graças a Deus. Mas o amado irmão louvou o Senhor aqui a primeira vez. E eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. As pessoas amigas que tiveram também nesta noite, fiquei muito feliz, de fato. Irmãos, querem agradecer ao pastor Jonilson, sua esposa, e ao nosso cantor, irmão Wellington, que esteve conosco, que cantou. Vamos dizer muito obrigado. E voltem sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus. Volte sempre, meu pastor. Graças a Deus. Fiquei muito feliz com a presença dele. A gente já estava entrando em contato e deu certo, graças a Deus. Irmãos, peço aos irmãos que, ao encerrar, os irmãos fiquem sentadinhos aí para nós. Vamos servir aí um lanche para os irmãos. Graças a Deus, alimentamos o espírito. Vamos alimentar a matéria também. Vamos ficar de pé, não vamos aí descansar um pouco o esqueleto, graças a Deus. E vamos encerrar, como toda quinta-feira a gente encerra em nome de Jesus. Com muita alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Mas o Senhor está aqui para te ungir e para te encher e para te dar poder e para te renovar. Mas receba aí a porção dobrada. Mas o Senhor está aqui e para te ungir e para te encher e para te dar poder e para te renovar. Mas receba agora a porção dobrada. Mas quem é crente da glória, mas que tem glória tem poder. Mas fale em mistério agora, em nome de Jesus você vai receber. Mas quem é crente da glória, mas que tem glória tem poder. Fale em mistério agora, em nome de Jesus você vai receber. Na mocidade tem fogo, glória, no ministério tem fogo, o altar já está pegando fogo. Quem duvida vai se queimar. Na mocidade tem fogo, glória, no ministério tem fogo, o altar já está pegando fogo. Quem duvida vai se queimar, mas vai queimar. Olha, vai queimar. Olha, vai queimar. Mas o fogo santo, fogo de Jeová, mas vai queimar. E vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. O fogo santo, fogo de Jeová, de Deus. Glória a Deus. E como você adora, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo segura a mão. Aleluia. E a vitória. Vem na tua casa. Liberta teus filhos. Tem esposa. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor está aqui para te ungir e para te encher e para te dar poder e para te renovar. Mas receba aí a porção dobrada. Mas o Senhor está aqui para te ungir e para te encher e para te dar poder e para te renovar. Mas receba aí a porção dobrada. Mas quem é crente da glória, mas que tem glória tem poder. Mas fala em mistério agora, em nome de Jesus você vai receber. Mas quem é crente da glória, mas que tem glória tem poder. Mas fala em mistério agora, em nome de Jesus você vai receber. E na cidade tem fogo, no ministério tem fogo, o altar já está pegando fogo. Mas quem duvida vai se queimar. Na cidade tem fogo, no ministério tem fogo, o altar já está pegando fogo. Quem duvida vai se queimar, mas vai queimar. Queima Jesus, toda impureza, queima Jesus, toda doença agora. O fogo santo, fogo de Jeová, mas vai queimar. Queima Jesus, queima
mas vai queimar. Vai queimar, vai queimar. Queima Jesus, aleluia. Mas o fogo santo, fogo de Jeová. Glória. Aleluia. Bendito Deus, Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Aleluia. Uma salva de palma bem linda para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis sentar. Aleluias. Coisa linda e maravilhosa, né? Aleluias. Já desceram para buscar. Irmãos, graças a Deus, fiquei muito feliz com a presença de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já havia avisado para o pastor Jonilson que aqui era assim. Glória a Deus, aleluia. Que é assim, meu irmão. Graças a Deus. Nosso Deus é bom e maravilhoso e tem cuidado de nós. Irmãos, agora, hoje é quinta, sexta-feira, tempo central. Vamos estar na casa do nosso Deus para aprendermos mais da palavra do Senhor com o pastor Aristides, reverendo, nosso presidente. Sábado vamos estar aqui para aprendermos a lição. À noite, trabalho pela manhã, né, com o ciclo de oração, nossas atividades normais sábado. Trabalho de visita, eu creio que tenha também com os irmãos. E à noite, vamos estar aqui para buscar ao Senhor através da lição. Os irmãos já sabem que a nossa lição é todo sábado, né? O domingo nós não temos. Irmãos, graças a Deus, aí também só terça-feira que é o culto de ensino da palavra de nosso Deus, e assim nós damos a continuidade durante a semana ao trabalho do Senhor, graças a Deus. Quarta-feira, irmão, nós começamos com os sonhos, que foi muito bom, graças a Deus. À noite aqui nós fizemos a oração, foi muito bom, eu gostei, os irmãos também perguntei, irmãos não gostaram. Nós começamos das 7 horas, fomos até as 8, joelhão no chão, cantando e orando, foi muito bom, os irmãos gostaram. E eu disse a eles que nós vamos ficar combinando assim, não é toda quarta, porque tem outras atividades, mas a quarta que eu falar aqui, com certeza os irmãos vêm. Graças a Deus, os irmãos são bem dedicados e obedientes na hora que eu convoco, está todo mundo aqui. Deus é bom e maravilhoso. Desta forma, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem aí à vontade, sentadinhos, já. Os irmãos serão servidos aí com o lanche. E eu agradeço todo o meu coração a todos vocês que vieram aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Deixa os irmãos chegarem. Enquanto isso, eu vou botar aqui uma... Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. E a igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. E a igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus
Jesus contigo é, e nele você pode tudo.